maior profecia para os nossos dias, da força e do poder de Deus, é o nosso testemunho cristão. Não tem outra. O testemunho vence todas as barreiras e todo o mal. E eu quero louvar a Deus pelo seu testemunho, meu querido. Testemunho de vida, testemunho de prova, de homem experimentado no sofrimento, mas experimentado na fé. E agora, com certeza, o Senhor fará maravilhas mais uma vez. Mas é importante que nós tenhamos ouvidos de discípulos. Eu sei que você que está aqui, que nos acompanha, quer receber de Deus todas as graças, todas as bênçãos, porque o Senhor é o Deus dos milagres e de toda bênção. Mas é preciso que nós peçamos juntos, ouvidos de discípulos. Peça agora ao Senhor, para você, um ouvido de discípulo, um ouvido de discípula, e que o nosso coração esteja aberto à ação do Espírito Santo, porque podemos ouvir, mas ficamos surdos à voz de Deus. Obrigada, Senhor, nós vos agradecemos e acolhemos esse testemunho de vida, essa perseverança de quantos anos? 34 anos de renovação carismática. 34 anos. Mas eu quero dizer melhor, 34 anos com Cristo. Apesar de toda a miséria humana. Amém. Cantemos em nome do Pai. Vamos começar com o sinal da Trindade, porque o tema que nós iremos falar: não tenhais comunhão com o mal. Então nós vamos selar agora esse momento de início, nessa pregação cujo tema é: não tenhais comunhão com o mal. Nós vamos selar com o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Novamente. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que viemos? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Ao teu dispor. ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Podemos assentar. Não tenhais comunhão com o mal. Vamos abrir nossa Bíblia, queridos irmãos e irmãs, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo número 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 16 e seguintes. Vai do 16 até o 21. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16 vamos até o 22. Assim diz a palavra de Deus: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo?
E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. Interessante que São Paulo mostra o sacramento da comunhão, da Eucaristia, que quando é abençoado a oferta, o pão se torna carne de Cristo e o vinho se torna sangue. É a presença real de Jesus, é uma comunhão. Provamos o pão, é gosto de pão, mas é o corpo de Cristo. Provamos o vinho, tem gosto de vinho, mas é a comunhão do sangue de Cristo. Porque o que Deus fala não muda. A palavra de Deus produz vida. Então se Jesus disse, isso é meu corpo, isso é meu sangue, e Ele mandou que repetíssemos esse gesto, o sacerdote, uma vez que acontece essa bênção é a comunhão. Porém São Paulo vai dizer agora, que da mesma forma que nós podemos ter uma comunhão profunda, inigualável, com Jesus Cristo na Eucaristia, Ele vai nos fazer um alerta que é possível também, e isso é muito ruim, é possível se fazer a comunhão com o inimigo, com o maligno. Veja, versículo número 19, que direi então? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Digo o contrário. É aos demônios e não a Deus que os pagãos oferecem sacrifícios. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo e você já entende o que ela está falando. Que esses sacrifícios a ídolos não é a Deus, é aos demônios. E assim diz a palavra: não quero que entreis em comunhão com os demônios. Então Deus não quer que nós tenhamos comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso quereríamos provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Deus é um Deus ciumento, mas não é aquele ciúme do eitio. Eu tenho um ciúme da minha doce querida amada Neuzinha. Vou fazer 30 anos, mas eu a amo. Mas é aquele ciúme de provar da beleza e da alegria dessa mulher forte na fé. Assim também Deus não quer que a gente tenha comunhão com o demônio. Ele é um Deus ciumento. Então você nunca pode dizer que é qualquer coisa, que não vale nada. Deus tem ciúme de você. E Deus não teria ciúme de alguém que não tivesse valor. Então bate a mão no ombro do irmão da direita, da irmã do outro lado e diga: Deus tem ciúme de você. Ele tem ciúme. Porque Deus sabe que aquele que procura ter uma comunhão com o demônio acaba se dando mal. Mas é possível ter comunhão com o demônio? Sim. Infelizmente é possível ter comunhão com o inimigo de duas formas: direta e indireta. São duas maneiras de se ter comunhão com o demônio. A forma direta são pessoas que fazem pactos com Satanás. Por isso existem até religiões que buscam adoração a Satanás. Existem templos de adoração a Satanás. E é possível a pessoa diretamente, e muitos fazem isso querendo riqueza, dinheiro, poder, mas nada disso sem Deus tem valor. Então é possível fazer uma comunhão direta.
mas indiretamente é possível fazer a comunhão com ele também. E ele é astuto. Satanás é astuto, ele foi vencido pela cruz de Cristo. Mas é possível de algumas formas fazermos comunhão indireta com o demônio. E nós vamos falar disso no segmento dessa pregação. Mas primeiro, vamos falar algo muito importante. O que é comunhão? Lá do dicionário Aurélio, é ter um pacto profundo, uma união íntima, da qual eu faço parte dos seus interesses e pensamentos e sentimentos. Isso é comunhão. Eu tenho uma comunhão profunda com a Neuzinha. É a mais linda avó que existe agora. Porque nós comungamos, nós somos uma só carne. Apesar de toda a miséria humana, Deus faz duas pessoas se tornarem uma só carne. É uma comunhão. E à medida que nós vamos nos aproximando, já 30 anos de casado, nós vamos fazer. A gente tem aquela comunhão de um olhar para o outro, já sabe o que o outro quer. Você bate o olho e sabe. Isso é comunhão. Agora, o que é o demônio? Primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês as palavras do Papa Paulo VI, na encíclica que ele fez, no dia 15 de novembro de 1972, num documento dele intitulado Pai, livra-nos do mal. Ele diz assim: atualmente quais são as maiores necessidades da igreja? Ele começa assim no documento que eu já decorei. Decorar com facilidade com as coisas de Deus, que Deus me deu esse dom. Ele diz assim: atualmente quais são as maiores necessidades da igreja? Ele diz assim no início: não deixeis considerar a nossa resposta simplista, supersticiosa ou irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. E ele fala ainda, muitas pessoas por aí dizem assim: o demônio não existe. Até pessoas de igreja dizem essas asneiras e heresias, dizendo o demônio não existe. Você já deve ter escutado de pessoas boas, que o demônio não existe. O que existe é o mal social, é a injustiça reinante. O que o Papa fala? O mal não é uma deficiência, ele diz, é uma eficiência. Um ser vivo, pervertido, espiritual e perversor. E ele fala ainda: sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. É o documento do Papa. Então quem fala que o demônio não existe é herege. O Papa diz assim: sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem diz que o demônio não existe. Eu pergunto a vocês, com quem vocês ficam? Com esses que dizem por aí que o demônio não existe? Ou vocês ficam com a palavra oficial do Papa? Com quem você fica? Com quem você fica, irmão e irmã? Claro, você fica com o Papa, com a palavra oficial da igreja. O catecismo da igreja católica vai nos dizer também, lá no 2851, que por trás da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, que levou o homem ao pecado. E o documento da igreja, que é o catecismo da igreja católica, documento oficial, ainda diz assim, que ele é chamado de diabolo, ou diabolos, que é diabo, que vem do grego aquele que divide, vem da palavra diabolos, aquele que divide, que reparte. Ele quer se opor a Deus, mas ele é um anjo destronado. Meu irmão e minha irmã, não chame o demônio de inimigo de Deus. Ele é inimigo do homem, inimigo de nossa salvação. Na teologia estudamos ele
como inimigo do homem, porque Deus é Deus. É uma heresia achar que tem um Deus do mal e um Deus do bem. Satanás quer ser Deus, mas nunca será. Ele foi vencido pela cruz de Cristo. Aleluia! Foi vencido. Glória a Deus. Ele é o inimigo da nossa salvação, que quer levar o homem à perdição, ao afastamento de Deus, ao pecado mortal. É o objetivo desse ser destronado, que se chama Satanás e Diabo. Meu caçula, graças a Deus, meu filho Gabriel, ele já tem 23 anos. Mas eu lembro que quando meus meninos eram pequenos, eu tive que falar da realidade do mal para eles. E eu me lembro um dia, o Lucas falou assim para mim, meu filho do meio, e hoje até advogado, graças a Deus, um bom filho, todos eles, bons filhos. Gabriel, maravilhoso. Lorena, que é mãezinha, linda, mãe do Davi, meu netinho. Os dois também servem, o meu genro também serve a Deus na música. Quando o meu filho, Lucas, perguntou, pai, Deus é muito mais forte que Satanás? Muito mais, filho. Deus é Deus, e Satanás é apenas um anjo destronado. Ele tem muito poder por ser um espírito elevado a uma condição angelical. Então era um dos principais arcanjos de Deus. Então ele é um anjo poderosíssimo, mas o seu poder é infinitamente menor do que o de Deus. Ah, é? Então Deus é muito mais forte? É, filho. Então ele falou assim, pai, então por que Deus não dá uma cacetada na cabeça de Satanás e mata Satanás? Pronto, resolvido. Eu disse, filho, Deus é amor, e de Deus só sai amor. E sabe como que Deus venceu a rebeldia, o ódio de Satanás? Sabe como que ele venceu? Com o ato de extremo amor. Aqui está o amor sem limite. Satanás fez de tudo para levar Deus a desistir do homem. Nudez, porque esse pano que se coloca na frente é uma imagem moralista. Jesus foi crucificado nu na frente de mulheres e crianças, todo coberto de escarro, coroa de espinhos, foi açoitado, a carne das costas quase toda saiu. Aqui Satanás colocou a traição dos melhores amigos, o abandono, a solidão, e nada disso foi capaz de impedir que Deus deixasse de amar a humanidade. Aqui está a vitória. O amor sem limite. Aqui está a vitória de Jesus sobre Satanás. O amor absurdo de amar ao ponto de dar a vida. Aleluia, glória a Deus. Aqui está a vitória. Agora, se Jesus é vitorioso, e ele virá uma segunda vez e vai jogar para sempre Satanás, para sempre no inferno, de onde nunca mais sairá, para tentar a humanidade, nunca mais sairá. Satanás sabe que está vencido. E eu me lembro uma vez do Monsenhor Jonas Abib contar uma história muito bonita. Eu me lembro que isso foi lá em 1978 que eu escutei essa história dele, quando eu vi pela primeira vez pregando. Eu me lembro que ele disse a história de um capitão de um navio. O capitão revoltou-se contra o comandante e quis mudar o curso do navio. E o navio bateu contra um iceberg. E ele viu que o rombo no casco do navio era muito grande, que não tinha reparação. Não tinha como reparar. E o erro foi dele. E vocês viram recentemente lá na Itália um erro desse, de um capitão que levou o barco para um lugar perigoso, encalhou e rompeu o casco e aconteceu uma tragédia. Assim se dá quando o capitão quer fazer algo que não é o correto, o certo.
E o capitão, para não ser linchado pela tripulação, ele quis esconder. Ele disse: olha, agora todo mundo nesse navio pode fazer o que quiser. O de terceira classe vem para a primeira. Comida e bebida, inclusive bebida alcoólica, de graça para quem quiser. Agora é carnaval sem parar. Todo mundo pode fazer o que quiser aqui nesse navio. Todo mundo agora é livre. Ninguém tem mulher, ninguém tem homem. Todo mundo pode aproveitar o jeito que quiser. Ai, todo mundo, ai, que capitão bonzinho. E o barco adernando, e o barco inclinando. Mas algumas pessoas que notaram a maldade daquele capitão disseram: vamos entrar no escaler, vamos entrar num bote. Não, vocês são doidos, aqui está muito bom, está seguro. Não, o barco está afundando. Está afundando. Vamos entrar no escaler, vamos entrar no bote, vamos entrar no barco, no outro barco. Vamos deixar esse navio grande e vamos entrar no barco. Não, faz isso não, aqui está muito bom. Está uma farra doidada, nossa, bom demais. E esses inteligentes que viram a malícia, a maldade do capitão, entraram no barco. Entraram naquele barco e foram descendo naquelas águas intempestuosas, ondas altas. Aquele barquinho parecia pequenininho. Aquele barquinho era sacudido de ondas de todos os lados. E os que estavam fora, naquele enorme barcão, naquele enorme navio. Vocês são bobo. Vocês aí estão apertados. Aí nesse lugar vocês quase não têm graça. Mas ali estava a salvação, naquele pequeno bote, naquele pequeno barco. É a salvação, é ali. E não naquele navio que está indo para a perdição. Querido irmão e irmã, esse pequeno barco chama-se igreja. É o único porto seguro que você pode ter. É a igreja católica, que tem em Pedro o primeiro timoneiro, e Bento XVI o timoneiro de número 265. É essa igreja que Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A sua salvação está nesse barco. E olhar para essa ilusão deste mundo materialista, tudo passa. O inimigo tenta iludir a humanidade para não acreditar em Deus e nem na sua igreja, e cobre a igreja de calúnia, de perseguição, porque a igreja, ela, como instituição, ela tem o direito de dizer: somos contra o aborto, somos contra as relações antinaturais. É o direito da igreja que fecha a vida. Somos contra a interrupção de uma vida, a eutanásia. Somos contra, porque a igreja defende, desde o nascimento até o declínio natural do ser humano, a igreja defende a vida desde o nascimento até o declínio natural. Ninguém tem o direito de interromper a sua vida, nem dentro de um ventre materno, e nem de desligar um aparelho porque já morreu, acha que morreu. Quantas pessoas já rezei e Jesus trouxe de volta à vida, de dentro de UTI? Quantos de vocês que conhecem esses testemunhos? A igreja como instituição é esse barco seguro, que nós podemos ficar nele. E quais são as armas do demônio? Vocês acabaram de ver o capitão. Os prazeres do mundo sem Deus. Prazer sem olhar a consequência. É aquela tentação de Jesus, que o tentador tentou Jesus no deserto, lá em Mateus no capítulo 4. Apresentou as três grandes tentações desse mundo: o ter, o prazer e o poder. Todos, o ter, o prazer e o poder com Deus é maravilhoso. Você pode ter as coisas, ter um prazer responsável e exercer um poder para o bem de todos. Mas o que o mal faz? Ele corrompe o ter, o prazer, o poder.
Primeiro, existe aqueles que estão no poder e querem servir a si mesmo com corrupção. É maligno. Tem aqueles que querem ter um prazer sem responsabilidade, sem medir consequência. Vai para a morte. Veja bem, meu irmão e minha irmã, que são armas de Satanás para levar o homem ao pecado. Porque quando um homem prova do pecado, ele tem uma comunhão indireta com o demônio. Porque Deus é santo. E toda vez que a pessoa peca, ela vai para as obras das trevas. Ela vai para as obras do maligno. E Deus não quer que nós tenhamos, olha a palavra, não quer que vocês tenham comunhão com os demônios, com o mal. Deus não quer esse tipo de comunhão. As armas de Satanás para levar ao pecado, aqui eu me lembro nesse momento, de um dos maiores pregadores que já esteve nesse lugar que eu já estive aqui. Dá até emoção de falar nele, o Padre Léo. Eu me lembro que ele dizia assim: por que a gente peca? Por que você peca? Ele dizia assim: porque pecar é muito gostoso. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. E imagine você, irmão e irmã, dar martelada no dedo é pecado. Ninguém pecaria. Imagina o marido chegando na casa da mulher, a mulher está batendo bife. A hora que a mulher descuidou: olha, seu padre, eu vim confessar. A hora que minha mulher saiu, eu vi aquele martelo de bife ali na pia, eu dei 2 marteladas no meu dedo, ficou até roxo, olha aqui. Só se for doido. Imagina, o Padre Léo dizia: sentar na chapa quente do fogão a lenha é pecado. Ninguém pecaria. Imagina a pessoa confessando: padre, eu passei no fogão caipira na porta dele assim, e vi aquela chapa do fogão vermelhinha, e não aguentei, essa semana eu dei 3 sentadas. Só se for doido. Por que a pessoa peca? Porque é bom. Mas qual que é o fruto do pecado? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Querido irmão e irmã, Deus abençoa o prazer. Por exemplo, o prazer sexual no casamento é abençoado. No casamento da igreja, ele é abençoado. O prazer sexual, segundo os especialistas da ciência, quando você tem um prazer com a sua querida esposa, com seu esposo, libera um hormônio no seu cérebro de 100% de dopamina. É um hormônio que dá felicidade, dá prazer. E isso acontece quando a pessoa tem esse prazer no casamento. Porém, olha como Satanás é astuto. Quando a pessoa pega uma pedra de crack, isso saiu até em revistas especializadas, o que eu estou dizendo é dados científicos. Quando a pessoa pega uma pedra de crack, põe no cachimbo e fuma, aquela fumaça vem no seu cérebro com mais de 300 graus de temperatura. Libera no cérebro humano 900% de dopamina. Na primeira baforada com o cachimbo da morte, que é conhecido no meio da dependência química, é o cachimbo da morte. A pessoa tem 900% de dopamina. A pessoa dopa e vicia, fica dependente pela primeira baforada do cachimbo de crack. E qual é o futuro? Cada baforada destrói neurônios. A pessoa vai ficando em vida um zumbi. A droga é uma das expressões de você ter comunhão indireta com o demônio. Destrói família, destrói a vida, destrói a liberdade, destrói o pensamento, destrói os valores. Tem pessoas que quando vão para a dependência, vendem o próprio corpo para conseguir a droga. Não tem liberdade. Agora, é um prazer? É. Mas é um prazer que leva à morte. E por isso Deus fala, através de São Paulo: não quero que tenhais comunhão com os demônios. É um jeito de ter comunhão, indiretamente. Porque outra forma de ter comunhão com o demônio, abra sua Bíblia
o Evangelho de São João, no capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8. É justamente quando Jesus, ele vai dizer no versículo 44, ele desmascara o acusador. Versículo 44, João capítulo 8, versículo 44. Quando Jesus censura os fariseus, duros da lei, que não tinham caridade nem amor, não tinha amor. Era lei acima de tudo. E não viviam o que pregavam, eram falsos. E olha a acusação que Deus faz, a única coisa que Deus não aceita é falsidade. Deus é capaz de perdoar o maior pecador. E não existe pecado algum que o sangue de Jesus não possa lavar. Não existe. Mas olha o que fala aqui Jesus sobre Satanás. Número 44, versículo 44 do capítulo 8 de São João. O vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo de vosso pai. Ele era assassino desde o começo, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio dele, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele troca a verdade em mentira e mentira em verdade. Lá no paraíso, nossos primeiros pais representados em Adão e Eva, Deus tinha falado: não prova do pecado, não prova da árvore do bem e do mal, porque vocês vão morrer. Aí Satanás muda a verdade de Deus em mentira. É verdade que Deus falou para vocês: vocês vão morrer se vocês provar, se vocês tocarem. Aí Satanás fala: não, é mentira. A verdade é que Deus sabe que vocês vão virar deuses. Vocês se tornarão como deuses. Lá em Gênesis 3, versículo 4. Vós os tornareis como deuses. Ele troca a verdade em mentira. E a pessoa busca poder fora de Deus. A pessoa quer ter pacto para ter poder, ser Deus. Então Satanás muda a verdade em mentira e faz a mentira parecer verdade. Por exemplo, uma das formas de você ter comunhão com o diabo é você aceitar na sua vida filosofias anticristãs. O que é filosofia? É o modo de pensar e de agir conforme aquele pensamento. Isso é filosofia. E filosofia, existe uma filosofia da reencarnação. O que seria a teoria da reencarnação? Pessoas dizem por aí que não é possível em uma única existência pagar os pecados de uma vida toda, que a pessoa tem que reencarnar, ou seja, nascer num outro corpo para pagar os pecados de uma existência anterior. Essa é a teoria dessa eu digo, filosofia, reencarnação. O que a palavra de Deus vai dizer? Veja em João 11, 25. Olha aí, João capítulo 11, versículo 25. Então, é uma filosofia que não é cristã acreditar na reencarnação. João 11, versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isso? Querido irmão, pergunto a você: você crê isso? Acredita nisso? O que Jesus fala? Eu sou a reencarnação e a vida? Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui eu lembro de novo o Padre Léo. Padre Léo dizia assim: Deus não mexe com lixo reciclado. Deus não precisa de um corpo novo e um espírito velho. Deus não precisa reciclar você não.
Deus é salvador e não reciclador. Ele te salvou na cruz. Acreditar na reencarnação é desacreditar na ressurreição de Jesus. Olha também na sua Bíblia, aí por favor, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo número 15, versículo 12. Olha aí, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios 15, no versículo 12. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E também é a vossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que Ele ressuscitou Jesus Cristo, enquanto de fato não o teria ressuscitado. Versículo 16, preste atenção, versículo 16. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda está em vossos pecados. Gente, a palavra de Deus é clara. A prova de que não existe reencarnação é a salvação de Jesus na cruz. Dizer que existe reencarnação é dizer que Jesus falhou na cruz. Ele não falhou. Aqui Ele deu sua vida por amor a cada um de nós. E a prova de que não existe reencarnação é que Jesus ressuscitou. Pegue sua Bíblia também em Hebreus 9, 27. Veja aí, carta de São Paulo aos Hebreus. Eu tenho certeza que isso vai ser importante para você. Por isso eu peço a você para abrir a Bíblia muitas vezes, porque eu estou falando para pessoas que querem ser esclarecidas e não só ficar num água com açúcar. Amém? Hebreus 9, 27. E como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento. Quantas vezes a pessoa morre, gente? Meus irmãos e irmãs, quantas vezes a pessoa morre? Uma só vez. Só anota na sua Bíblia, não vai dar tempo de abrir. Sabedoria 2, versículo 5. Sabedoria 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: a passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível, uma vez chegado ao fim, porque o selo lhe é posto, e ninguém volta. E ninguém o que, gente? Ninguém volta. Também em 2 Samuel 14, 14. Anota para você estudar em casa. 2 Samuel 14, 14. A palavra de Deus vai dizer assim: quando morremos, olha, dá uma olhadinha aqui. 2 Samuel 14, 14. Quando morremos, somos como a água que cai por terra, que uma vez derramada por terra, não mais pode ser recolhida. Deus não faz voltar uma alma. A palavra é claríssima, 2 Samuel 14, 14. Quando morremos, somos como a água derramada por terra, que não mais pode ser recolhida. Deus não faz voltar uma alma. É a palavra dele, de Deus. Jesus disse lá em Lucas 23, 43, para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, aquele ladrão roubou a vida inteira. Ele merecia pelo menos umas 3, 4 reencarnações, no mínimo. O que Jesus fala? Hoje Deus tem poder pelo seu sangue de lavar o pecado do maior pecador, mesmo que seja um ladrão que roubou até a última hora e arrependeu. Assim é para você também, que está aqui. Por maior que seja seu pecado, o amor dele é maior, e ele é capaz de salvar você de uma só vez, porque a cruz é a nossa vitória. Então, uma das formas sutis de um inimigo tapear a humanidade é dizer: não, você vai reencarnar.
A reencarnação é frontalmente contrária à doutrina cristã. Quem acredita em Jesus não acredita em reencarnação. E você não pode professar esse tipo de fé. Outra sutileza de Satanás é iludir as pessoas com práticas que nós chamamos anticristãs. Vamos deixar a palavra de Deus falar por si mesma. Abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 a 14. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ele fecha o Pentateuco. É um dos livros da lei de Moisés, da Torá. Então, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo de 9 a 14. Amém? Deuteronômio 18, versículo 9 a 14. Primeiro livro é o Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos lá juntos então. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de vós quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, e a palavra de Deus diz, ao espiritismo, à adivinhação e à evocação dos mortos. Porque, olha o que diz a palavra, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Vamos repetir isso? Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar, ouvem aos agoureiros e aos adivinhos, a ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Eu estou apenas lendo a palavra de Deus. Agora, como explicar isso? Algumas pessoas diziam assim, não, isso é lá do Antigo Testamento, isso não vale mais para hoje não. O que Jesus fala? Em Mateus 5, versículo 13, não julgueis que eu vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolir, vim levar à perfeição. Jesus não veio abolir essas palavras, e eu vou dizer a palavra oficial da igreja. Este trecho é explicado, se você quiser anotar para você na sua casa, você ler, Catecismo da Igreja Católica, número 2116 e 2117. Então vou deixar que a palavra de Deus fale da igreja, não é minha palavra, não é opinião pessoal. Isso aqui é opinião da igreja. Não é o Roberto que está dizendo agora é a igreja. Então preste atenção que aqui vai falar de práticas, de pessoas que praticam algumas doutrinas e superstições, que são agora não aceitas pela igreja. É igreja, não é palavra minha, é igreja. É a instituição que tem direito de falar. Catecismo 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. O recurso a Satanás ou aos demônios, a evocação dos mortos, é palavra da igreja, evocação dos mortos. Você não tem direito de buscar a evocação dos mortos. Busque seu consolo em Jesus. Entregue os mortos para Jesus. A igreja diz que não podemos ter a necromancia, ou a evocação dos mortos. A consulta a horóscopo, meu irmão e minha irmã, quem guia você? É Deus ou é um astro? Então você não pode ter contato com horóscopo, acreditar em horóscopo. Por quê? A sua vida é dirigida por Deus, não é por um astro, Sagitário, outras coisas, não. A sua vida é regida por Deus. A quiromancia, lermão, sorte, búzios, tarô, aqui fala que não é uma prática cristã. O recurso a médiums, olha, é a igreja que está dizendo, o recurso a médiums, não é uma prática cristã recorrer a médiums, não é. Eu estou lendo o documento da igreja, Catecismo 2116.
Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao temor, devemos exclusivamente a Deus. Agora, Catecismo 2117 é palavra oficial da igreja. Preste atenção. Todas as práticas de magia, de feitiçaria, com os quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos ou colocá-los a serviço de um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a saúde, veja bem, mesmo que seja para proporcionar a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Então a palavra fala que é contrária à nossa religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando recorrem à intervenção de demônios. Aí ó, é o pacto direto. O uso de amuletos também é repreensível. Aqui mesmo, vai me desculpar, mas tem muita gente com amuleto aqui agora. Aqui tem algumas pessoas que tem uma nota de $1, de R$1, encebada lá dentro da carteira para chamar mais dinheiro. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer, eu estou com essa notinha? Ah lá, tá vendo? Olha quanta gente. É amuleto. Olha aí. Obrigado pela coragem. Vai desfazer. Depois põe na coleta. Desfaça. Tem gente que guarda espada de São Jorge, aquele vaso, ramo de arruda atrás da orelha. Tem gente que usa uma ferradura atrás da porta. Um dia vai usar a ferradura no pé. Entrar na casa com o pé direito. Por que Deus te deu o pé esquerdo? Passar debaixo de escada, gato preto. Aí alguns dizem assim, fala assim, pé de coelho da sorte. Coitado do coelho, perdeu o pé dele. Essas coisas estão dirigindo sua vida, estão dirigindo você. Então aqui fala que o uso de amuleto. Tem quantas pessoas usam simpatia dentro da bolsa? Trevo de 4 folhas. Aquelas fitas encebadas, que se romper perde a graça. Pelo amor de Deus, é sua fé. Fica aquela coisa horrorosa, cheia de suor, fedida, no braço ou até no tornozelo. Tenha dó. Essas coisas estão atrapalhando sua vida. E a igreja fala claramente que isso é contrário à fé, a verdadeira fé. E olha o que o catecismo ainda fala. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os cristãos, os fiéis, a evitá-lo. Eu vou repetir o catecismo da Igreja Católica 2117. Não é palavra minha. Por quê? Porque aquele que está nessa doutrina é nosso irmão. E não pode ser discriminado. Nós temos que amar as pessoas que estão em outras doutrinas. Até mesmo abraçar, amar. É lindo isso, você amar. Porque o que vai converter é o amor. E não a dureza da lei. É o seu testemunho. E nós temos que amar essas pessoas que estão nessas doutrinas. Mas é dever da igreja dizer isso aqui. Olha, presta atenção. Não é a palavra do Roberto, é da igreja. Olha aqui. O espiritismo implica frequentemente prática de adivinhação ou de magia. Por isso a igreja adverte os cristãos a evitá-lo. A igreja adverte os cristãos ao que, gente? A evitar. Não é palavra nossa, não é palavra da Canção Nova. É da igreja, eu estou lendo o documento oficial da igreja. A igreja como instituição, isso é do direito, isso é da Constituição brasileira. Como instituição pública, a igreja tem o direito de emitir o seu parecer. Dizer, olha, isso não é da nossa fé. Não serve para você. E se não serve para você, meu irmão e minha irmã, então larga. A decisão é sua. Agora a decisão é sua. Eu sei que essas doutrinas têm coisas bonitas. Não se pode dizer isso, que não tem.
Tem pessoas caridosas? Tem. Tem pessoas dessas doutrinas que fazem tudo para o bem? Tem pessoas bem intencionadas? São bem intencionadas, sim. São nossos irmãos. Mas a igreja fala para a gente evitar. Por quê? Porque não é a nossa fé. Reencarnação não é a nossa fé. A nossa fé é ressurreição. E a palavra de Deus fala que nós não podemos ter comunhão com esse tipo de filosofia. Não pode. E eu volto de novo lá às palavras de São Paulo. Não tenhais comunhão com o mal. Não tenhais comunhão com o demônio. Eu sei que muitas pessoas já foram nesses lugares, já recorreram, às vezes foram até socorridas, foram amadas, acolhidas. Eu não sou contra você, meu irmão. Talvez você não sabia dessa palavra da igreja. Talvez nunca ninguém teve a coragem de dizer abertamente a palavra oficial da igreja. E eu, como estudioso da igreja, eu sou obrigado a falar a verdade. Eu não sou apenas um carismático, alguém que usa os carismas, mas eu sou estudioso da igreja. Alguém que ama a igreja. E eu tenho lá uma mulher maravilhosa que sempre me puxa a orelha. Vai estudar, vai rezar, põe o joelho no chão. Uma mulher maravilhosa que é minha companheira e a mais bela pregadora que existe, que é a Neuzinha. E ela me ensina isso, que nós temos que rezar. Então eu vou pedir a você agora, meu irmão, talvez você tenha tido contato com as obras das trevas, indiretamente. Acredito que você talvez tenha até pensado nessas coisas. Acredito que você talvez tenha sido iludido com essas falsas verdades, com essas mentiras, que Satanás quis mostrar a verdade como mentira, e a mentira como verdade. Satanás quis mostrar para você, que você não precisa ser católico, que ser católico é duro demais. Meu irmão, a porta é estreita mesmo. Deus quer que você entre para a porta estreita, e não para a porta larga, que conduz à perdição. É a hora de você agora decidir por Jesus. É a hora de você aceitar a ressurreição na sua vida. Jesus venceu, Satanás está vencido. Satanás já está vencido. E olha, a coisa mais bonita fala Santo Ambrósio, no Catecismo da Igreja Católica 2851. É a palavra de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz assim, eu já decorei também: Deus está disposto a vos proteger contra as ciladas de Satanás, que procura fazer perder as pessoas. Quem se entrega a Deus não teme o demônio, porque se Deus é por nós, Romanos 8:31, se Deus é por nós. E olha aqui que fala para a gente terminar, para a gente entrar nessa oração de renúncia, para a gente entrar nessa oração de romper com as coisas do demônio. Pegue na sua Bíblia, querido irmão e irmã, primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de São João, no capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Para que o Filho de Deus veio ao mundo? Para destruir as obras de quem? E como Jesus destruiu as obras do demônio? Começamos com a cruz e terminamos com a cruz. Olha que lindo. Aqui está a vitória. Aquele ser que desobedeceu a Deus, revoltou, no lugar dele, de São Paulo, em Filipenses 2:5, tende em vós os mesmos sentimentos de que Jesus estava animado, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade para com Deus, mas humilhou-se, se tornando até como escravo. Mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E olha o que fala São João,
aqui no capítulo 4, versículo 4. Olha aí. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e venceste os que são do anticristo, pois o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que está? Põe a mão sobre o seu peito e diga: o que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu acredito na ressurreição. Para mim, Jesus não morreu inutilmente. Eu creio na sua ressurreição, na força do seu amor. Eu não acredito na reencarnação, porque sou católico de verdade. Eu não aceito esse tipo de crença para mim. Eu peço a você que coloque a mão sobre o seu coração e peça mesmo agora: Jesus, eu quero te pedir por todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Muitas vezes, Jesus, indiretamente pelo pecado, pelo ódio, e porque às vezes acreditamos em doutrinas que não são cristãs. Jesus, às vezes nós podemos ter tido uma comunhão com o demônio. Jesus, muitas vezes eu acreditei nessas coisas. Eu cheguei a acreditar que era preciso reencarnar. Eu duvidei do Pai, que é um Pai amoroso, que é capaz de trazer de volta até o filho pródigo. O perdão do Pai até para o filho pródigo que gastou sua vida. Tu és o Pai amoroso. Jesus, o Senhor me ensinou a ver o Pai amoroso e não um Pai que obriga o filho a se virar numa reencarnação. Jesus, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor me mostrou um Pai amoroso, um Pai que me ama. Jesus, eu acredito nesse Pai amoroso que o Senhor me mostrou, porque eu sei que um dia eu quero essa vida eterna, que por entre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos, onde eu quero viver. Eu sei, meu Deus, que o Senhor sabe da minha miséria, mas eu estou aqui, Jesus, para decidir a romper com as obras das trevas. Eu quero o céu da minha vida, eu não quero as obras das trevas, eu quero as obras da luz, Jesus. Eu quero agora, Senhor Jesus, acreditar que o Senhor preparou para mim esse céu, maravilhoso céu, morada dos anjos, onde eu quero viver. Eu não quero, Jesus, saber dessa crença de que vou voltar a esse mundo. Não, eu acredito na salvação que o Senhor me deu em Cristo Jesus na cruz. Eu te peço pelas pessoas da minha família, Jesus, que ainda acreditam nessas coisas. Eu te peço, Jesus, por aquelas pessoas da minha família que ainda estão na dependência química e alcoólica, que Satanás tem dominado no vício, no pecado, no prazer fora de Deus, no poder fora de Deus. Quantas pessoas estão no pecado, Jesus, tendo uma comunhão com o demônio, porque estão envolvidos, atolados nessas obras das trevas, do pecado. Jesus, eu quero te pedir também por esses que estão atolando sua vida no adultério, no aborto, que estão atolando sua vida em relações antinaturais. Eu quero, Jesus, neste momento, Jesus, dizer ao Senhor que eu peço misericórdia, Jesus. Tu és um Deus de misericórdia. Tu não és um Deus de condenação. Tu não és um Deus que manda para o inferno. Não, Deus quer a salvação de todos. Oh Jesus, o Senhor mostrou esse Pai amoroso que quer me dar um amor. Eu te peço nesse momento, derrama sobre cada pessoa agora o seu amor. Jesus, o Senhor me deu a salvação na cruz. A tua ressurreição, Jesus, é a minha ressurreição também. Lá na cruz Jesus morreu o meu pecado. Lá na cruz morreram as obras das trevas. Lá diante da cruz, Jesus, Satanás teve que dobrar seu joelho diante da cruz. Lá, Jesus, diante da cruz, Satanás teve que se dobrar. Onde ele não se dobrou, o Senhor dobrou no lugar dele. Aquele que amou até o fim. Sim, Jesus, no lugar daquele que desobedeceu, o Senhor obedeceu ao Pai. O Senhor é o nosso exemplo de obediência. Eu quero romper agora com todo tipo de desobediência, de pecado, de heresia, que tentou entrar nessa igreja católica. Mas Jesus, eu te louvo porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Jesus, as portas do inferno. Jesus, o Senhor sabe da minha miséria. Eu também, como pregador que estou aqui pregando, o Senhor sabe de minhas fraquezas, de minhas misérias. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, que não tem em conta nem os meus pecados e as minhas misérias. Tu és um Deus de milagre e de poder, Jesus. Por isso eu, de minha livre e espontânea vontade, eu quero agora, com a mão na Bíblia, dizer não a essas coisas, romper com Satanás. Peço a você que fique em pé, querido irmão e irmã, se você quiser. Você é livre para fazer ou não. Você é livre. Deus te deu a coisa mais linda que é a liberdade. A coisa mais linda que Deus deu foi a sua liberdade. Você é livre. Se você quiser, você vai colocar a mão sobre sua Bíblia, ou sobre a Bíblia do vizinho, que talvez você não tenha trazido. Na sua casa, você que nos acompanha pela rede Canção Nova de comunicação, você que ama essa obra e até está ajudando essa obra. Você está ajudando uma obra da luz. Colaborando com essa obra, você está ajudando a obra da luz a apagar as trevas. Porque onde acende uma luz, as trevas vão embora. E a Canção Nova tem sido essa luz a brilhar em tantos rincões desse mundo afora. Então, com a mão agora sobre a Bíblia, primeiro, professe a sua fé. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebida pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurreição dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão com os santos, na remissão dos pecados, de novo, na ressurreição da carne, na vida eterna, de novo, na ressurreição da carne, na vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu de minha livre e espontânea vontade, rejeito toda a filosofia de reencarnação. Eu acredito na ressurreição. Como acabei de rezar o credo da minha igreja. Senhor Jesus Cristo, eu rejeito agora todo tipo de paganismo na minha vida. Senhor Jesus, eu não aceito mais buscar os presságios da sorte. Eu não aceito mais, Jesus, buscar lugares onde o Senhor não está completamente. Senhor Jesus Cristo, eu solenemente, diga seu nome bem alto, Roberto Andrade Tanus, renuncia, Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, a todas as suas tentações, e te aceito, Jesus Cristo, como meu único Senhor, meu único Salvador. Com a mão sobre o peito, liberta-me agora. Põe a Bíblia se for preciso. Liberta-me, Jesus, de tudo aquilo que eu acreditei. Eu quero ser católico verdadeiro, porque eu quero um céu, maravilhoso céu. Eu quero a salvação. Eu quero estar contigo na glória, Senhor, porque eu sei, mesmo com a minha miséria, o seu amor e o seu sangue são capazes de me lavar. Estenda a mão para a cruz. Fala, eu te amo, Jesus. Na cruz o Senhor me salvou, Jesus. E diga com o fundo, do fundo do coração, eu te amo. Faça uma declaração de amor. Aqui está a sua salvação. Aqui está o preço do seu resgate. Aqui está o preço. Louva, louva a Ele. Bendiga o Senhor. Aqui está a salvação. Aqui começa o céu. A cruz não é castigo, a cruz é a ponte que nos leva para o céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga glória a Deus, glória, aplauda o Senhor mesmo. Glória a Ele, aplauda Jesus, é Ele, tudo para Ele. Toda glória para Ele, tudo para Ele, tudo para Ele. Tudo para Ele, tudo para Jesus, tudo para Jesus, tudo para Ele. Diga, Jesus, minha vida é tua. Eu te pertenço, Jesus. Nada mais tem poder sobre mim, Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Levante suas duas mãos, declare isso. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta suas mãos. Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Levanta a sua Bíblia, levante a sua palavra. Quero viver tua palavra, cante. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço. Peça, livra-me. Livra-me do mal. Se compromete com a sua Bíblia. Quero viver tua palavra. Quero viver sua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço. Peça. Livra-me do mal. Com toda a sua força, meu amado, cante. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Levanta suas mãos e cante o nome dele. Proclame. Jesus. Cante com autoridade. Feche os seus olhos. Declare o nome de Jesus. Mais forte, quando você canta o nome dele, o mal cai por terra agora. Cante. Todas as barreiras Jesus quebra agora, nessa hora. Todo laço. Jesus. Vai declarando o nome de Jesus sobre a sua vida. Coloque a mão na sua cabeça. Jesus, age na nossa vida, Jesus. Pelo seu poderoso nome, Jesus, age. Jesus. Cante o nome de Jesus, esse nome é poderoso. Levanta as suas mãos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, nada, Senhor, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Declare. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar,
pois minha força e vitória. Vai orando no Espírito. Shiri alabari, 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 alabari. Shiri alabari, 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 alabari. Levanta as suas mãos e segura na mão de Jesus. Segura na mão dele e vai orando no Espírito. Shiri alabari, alabari, alacantala, alabasturi, alabari, alabari. Ori alabari, 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 alabari. Nada poderá, Senhor, nos derrotar pelo seu poder que há em nós. Shiri alabari, 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 alabari. Shiri alabari, alabari, alacantara e alabari, alabari, alabari. Shiri alabari, alabari. Segure na mão de Jesus, segure na mão dele e vai cantando. Jesus, segura na mão de Jesus e cante o nome dele. E somente a sua voz, para todo mal cair por terra. A palavra nos diz que nós temos autoridade no nome de Jesus. Toda autoridade foi dada a esse nome. Isso. Feche os seus olhos. Declare esse nome poderoso. Continue segurando na mão de Jesus e vai orando no Espírito mais uma vez. Vai deixando esse dom que o Roberto já nos levava a orar no começo desse dia. Shiri alabari, 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 alacantala, shiri alabari, alabari. Isso, ore, ore mais forte. Depois de uma oração de renúncia, os milagres acontecem, as bênçãos, a libertação, os prodígios. Ore mais forte, amada igreja. Ore com autoridade no nome de Jesus. Iri alabari, alabari, alabari. Shiri alabari, 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 alabari. Canta lama, lama, shuri alabari. Ori alabari, alala, lava, lava, lá. Nada, nada poderá. Cante você. Nada poderá. Declare, tem um nome. Tem um nome. Nada, Senhor, nada poderá. É Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!